Olá, 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 boa tarde. Estamos dando início a mais uma live da Toolbox Training. Hoje a gente vai falar sobre como se planejar para entrar no mercado de petróleo e gás. Tem quem se planeje para isso. E a gente vai falar com duas pessoas, dois alunos nossos hoje. Olá, Theo, Magna. Nós vamos falar hoje com dois alunos nossos, a Natália Moraes e o Leandro Verdun, ou Verdun, eu não sei, tem que falar com ele. Eles estão se preparando para entrar e a gente vai conversar com eles sobre como eles se prepararam para entrar nesse mercado de trabalho, como eles têm se planejado para permanecer nesse mercado de trabalho. Deixa eu fixar aqui o tema. Como se planejar. Oi, Nath. Já te chamo para entrar no mercado de petróleo e gás. Quem aí já está se planejando para isso, pode mandar seus comentários e a gente vai. Petróleo e gás. Aí. Publicar e a gente fixa aqui, não é isso? Fixar comentário, é isso aí. Como se planejar para entrar no mercado de petróleo e gás. Natália já apareceu por aqui. Com o Leandro. Leandro também. Olá, Leandro. Vou começar com o Leandro. O Leandro já está por aqui. Leandro entrou agora. Já te chamei aí, Leandro. Boa tarde, boa tarde. Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí. Tô bem diferente, né, de quando a gente conversou mais cedo. Bom, vamos começar então a contar para esse povo como é que dá para se planejar para entrar no mercado de petróleo e gás. Me conta primeiro, há quanto tempo você está trabalhando com petróleo e gás, na verdade, no mercado offshore? E o que é que você faz hoje? Como é que você começou a trabalhar nesse mercado? Bom, tô há 9 anos aí, né, no mercado. 9, vou fazer 10 já. 10 anos. Indo para 11. Olha só. Comecei como homem de área, né? Como muita gente começa. Apesar de eu já ter a minha qualificação para marinheiro, que hoje eu sou marinheiro de convés. E naquela época era mais fácil, Uhum. né? Naquela época era mais fácil entrar no mercado. Porém, era mais difícil saber sobre o mercado. Hoje em dia a Mas gente você tem já muito mais sabia? opção. Desculpa te cortar, mas você já sabia o que é que você queria? Como é que você ia fazer para entrar nesse mercado? Não, não. Como veio a ideia de entrar para o mercado offshore? Conta o Exatamente. passo a passo aí. Exatamente, como eu estava falando. A gente não tinha muita informação do que era o mercado offshore naquela época. Era mais fácil entrar por causa de tinha mais vagas, mas não tinha muita informação. Eu, no meu caso, eu fiquei sabendo através de conhecidos, parentes que já estavam inseridos no mercado e que me deram a dica, faz o curso tal, faz o curso tal. E eu acabei, mas foi tiro no escuro, eu não sabia o que eu ia encontrar. Assim como eu já conheci várias pessoas naquela época que começaram e não se acharam ali, não deram continuidade, entendeu? Porque não tinha tanta informação como tem hoje. O que é que te atraiu para isso? No final das contas, o que atrai, né, é a questão financeira, né? Uhum. E o que a gente costuma ver lá é que a pessoa com a mesma formação num trabalho normal aqui em terra, a mesma formação lá vai pagar mais que o dobro, entendeu? Então, ninguém é doido para ir por outro motivo, né? Eu acho que até por isso que os salários são melhores, porque se for igual, acho que não vai atrair a mão de obra. Entendi.
Entendi. Mas como é que você fez? Quais cursos você fez primeiro? Por onde você começou? Então, no meu caso, eu fiz o curso direto na Marinha Mercante, porque eu estava me qualificando para ser marinheiro mercante, certo? Uhum. Mas esse curso engloba os cursos que a gente ouve falar hoje, né, para outras funções, como salvatagem, combate a incêndio, primeiros socorros, né? Quando você faz o curso de Marinha Mercante, você já faz esses cursos todos? Isso, tem todos esses cursos dentro, entre outros, né? Uhum. Inclusive o certificado que a gente tem, que eu tenho até hoje de salvatagem, todo mundo que é mercante, é esse certificado do curso que a gente fez lá, tanto de combate a incêndio, primeiro socorro, salvatagem, etc. Que são os cursos para qualquer outra função, esses básicos, né, que tem que fazer hoje. Quem quiser O, se o planejar. Monteiro aqui, desculpa, o Monteiro está perguntando se você fez o curso MOC em qual capitania? Eu fiz no CIAGA, no Centro de Instrução aqui no Rio de Janeiro mesmo. Entendi. É outra questão também, na época era fácil, era bem mais fácil. A concorrência, acho que eu concorri com 3 mil e poucas pessoas. Hoje em dia, um curso desse tá mais de 20 mil pessoas inscritas, entendeu? E quanto tempo você demorou para se formar? Quanto tempo durou esse processo de formação? O nosso curso lá deu 3 meses e meio. O curso de moço de convés, né? Que é o curso que a gente faz para ser marinheiro mercante. Uhum, Que, entendi. se você colocar os cursos hoje em dia para outras funções, né? Salvatagem, primeiros socorros, um HILT, que a maioria das empresas pedem, vai dar bem menos tempo, mas engloba tudo isso. E depois que você sai desse curso, você já sai com alguma coisa em vista ou tem ainda que se planejar e procurar emprego? Como é que funciona? Não é tão fácil assim, não. Não era e tá mais difícil, né? A questão dos cursos serve até para quem está empregado. A gente está sempre tomando cuidado de não deixar vencer, de estar sempre fazendo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E as próprias empresas cobram, porque os clientes cobram que os cursos estejam em dia. Então, esses cursos, para todos, não tem função, não tem distinção. Toda função, a bordo está sempre preocupada com manter os cursos em dia, né? Porque os cursos vencem e você tem que renovar. Uhum. E cada um na sua função tem um curso específico, mas tem esses básicos. Mas, enfim, todos eles têm que estar sempre em dia. Isso é a primeira coisa do planejamento. Entendeu? Isso Ah, aí entendi. não garante emprego. Mas Aham. é o primeiro patamar. Se você não tem isso, você não consegue nem o segundo passo. Né? Você não consegue nem... Porque é obrigatório, né? Se você não tem isso, não consegue entrar. É, O Vitor está aqui falando que tem opção de fazer particular, mas custa por volta de 13 mil reais. Como é que quanto foi na época que você pagou aproximadamente assim não, para então, fazer isso? esse, como é pela Marinha Mercante mesmo, é de graça, né? Você tem um concurso, tem uma prova, você faz um concurso, né? Sai todo ano, né, o programa de ensino marítimo, sai na página oficial lá da Marinha do Brasil. E aí você faz um concurso mesmo, um concurso público, para pleitear uma vaga. No meu caso, né? Assim como nas capitanias, todos que são públicos, digamos assim. E essa questão de ter esse curso pago veio depois, né? O Cefac, o curso de formação de aquaviários. Essa possibilidade de ter pago veio depois, então eu não estou muito por dentro. Eu sei mais ou menos que é esse valor aí que ele falou, né? Mas não sei nem onde faz, quem procura. Mas sei que existe também como fazer pagando. Eu acho Entendi. uma boa. Então tem a possibilidade, você não precisa gastar horrores para fazer o curso, então.
Porque tem muita gente a gente recebe muito comentário aqui de pessoas que desistem antes mesmo de tentar começar, porque é caro para fazer um curso de salvatagem, um curso de hilt. O que é que você recomenda para essas pessoas? É, assim, tem várias situações, né? O cara que está empregado hoje, um emprego em terra, e quer mudar, ele tem que aproveitar que está empregado, porque tem uma certa segurança para poder fazer Uhum, esses cursos. E quem está desempregado está correndo contra o tempo, né? É difícil. Mas é aquilo que eu falei. Tem que fazer, não tem por onde fugir. Né? Eu, por exemplo, se eu tivesse querendo entrar hoje no mercado, eu ia tentar fazer essas provas e etc. E todos os meios de entrar, porque não só tem numa capitania, tem capitanias pelo Brasil todo. E eu ia correr atrás. Não conseguindo, do meu ponto de vista, eu acho que vale até a pena pagar, porque o retorno vem, entendeu? Era isso que eu ia perguntar. Vale a pena se esforçar para entrar? Vale a pena. Assim, cada dia mais a gente vê que vale a pena com o mercado de trabalho de forma geral, do jeito que está, né? Entendi. E depois que você conseguiu entrar, aliás, depois que você conseguiu se formar, opa, perdão aí pelo treme-treme. Depois que você conseguiu se formar, qual foi o próximo passo, o próximo planejamento? Você se planejou para entrar? Como é que você fazia para distribuir currículo? Como foi esse processo para você? Então, o conhecimento é muito importante nesse meio, o networking, né? Você conhecer pessoas, até nos próprios cursos que a gente faz, todo ano a gente faz um monte de curso, está sempre atualizando, como eu falei. A gente está sempre conhecendo pessoas de outras empresas e tal. Tem as plataformas, tem como o LinkedIn, por exemplo, que ajuda. Hoje em dia, no próprio Instagram, tem vários perfis com dicas e nessas dicas você vai conhecendo pessoas que vão te indicando, empresas que estão contratando e páginas. Hoje está mais fácil. No meu Uhum. caso, através as mesmas pessoas que me indicaram para fazer o curso, que já trabalhavam no mercado, né, que me ajudaram nessa questão de entregar um currículo para um, para outro. Mas na minha época era e-mail, né? Eu fui para Macaé muitas vezes, bater de porta em porta nas empresas, quando ainda se pegava o currículo nas portas, né? Entendi. E aí mandava e-mail toda semana. Era bem mais difícil você saber quem estava com vaga aberta, quem estava contratando o quê. Tinha muito que conhecer o pessoal que já estava dentro. Hoje em Sim. dia, E como que você fazia para conhecer essas pessoas? Você participava do quê? Fazia o quê? então, no meu caso, eu conheci essas pessoas através das pessoas que já estavam lá, parentes e amigos, que me indicaram o curso na época, entendeu? Não tinha muito caminho naquela época para eu conhecer, para eu entrar. Isso que eu ia falar, hoje em dia, você, até como na nossa live aqui, por exemplo, pode pessoas que nunca trabalharam embarcado, tá conhecendo, tá ouvindo falar sobre, e tem dezenas de outros perfis que você tem como você saber sobre, conhecer pessoas, conhecer nome de empresas. Né? Eu, Se quando informar, né? comecei a trabalhar, eu não sabia nem o nome das empresas. Empresas multinacionais famosas, eu sabia o nome de uma, de duas. Né? Hoje em dia, o cara pode trabalhar em outra função, entrar na internet e ter uma lista de todas as empresas. Exato. E como você começou? Vou aproveitar aqui a pergunta do Monteiro de novo. Ele está perguntando como você começou no apoio offshore, que tipo de embarcação você trabalha hoje? Mas Então, vamos de passo em passo. Você começou como apoio? Como foi? não, interessante é isso. Eu tirei a minha carteira de marítima, né, de mercante, mas comecei como homem de área. Um homem de área que não exige a carteira. Um homem de área, na época, né, exigia apenas o salvatagem e o hilt, só isso. Uhum, E foi a porta de entrada, o que é a porta de entrada para muita gente. Né? Um entendi. homem de área, um operador de convés. E eu comecei assim, trabalhei como homem de área alguns anos, mesmo já sendo marinheiro. E
Isso até... não te incomodava? Você se sentiu um pouco incomodado de trabalhar como homem de área, sabendo que você podia fazer mais? Então, incomoda, claro que incomoda, né? Ainda mais que a função de homem de área, para quem não sabe, é pesadíssimo. O trabalho é muito pesado, não para, né? Mas eu fiquei alguns anos lá. E quando eu saí para tentar de marinheiro, foi exatamente por causa desse incômodo, né? Foi por causa que eu sabia que eu podia mais, que eu podia, de repente, ter um pouco mais de responsabilidade. E isso é bom, Uhum. isso aí joga a gente para frente, né? E daí, para tentar mais, o que que você fez? Aí o networking, né, que eu volto a falar. Pessoas que eu já conhecia, depois desses anos todos, né? Nesse tempo que eu trabalhei como homem de área, eu não fiquei parado na questão do inglês, aprendi inglês. Eu achei que eu sabia inglês quando eu comecei a trabalhar embarcado, porque eu já trabalhava com inglês antes, em curso de inglês. Eu achei que sabia inglês quando eu comecei a trabalhar embarcado. Depois eu vi que eu não sabia nada. E nesse tempo que eu fiquei lá como homem de área, eu aprendi bastante coisa. E eu acho que foi um diferencial, né? Até hoje é um diferencial na minha vida, a questão do inglês. Uhum. Abre portas, abriu portas para você? Assim, com novas empresas, não, porque eu saí dessa empresa que eu trabalho como mundiário e já estou numa outra e não pulei em muitas empresas, né? Uhum. E para entrar na empresa atual que eu tô, eu acho que não foi um diferencial na época, não teve tanta essa cobrança. Mas a bordo, dentro do navio, com os supervisores, com pessoas de outros setores, isso acho que ajuda. Acho que de repente, um estrangeiro que é supervisor vir falar com você e você, não entendo, não entendo, o cara fica meio chateado, digamos assim. E se você já demonstra que entende, conversa com ele, recebe o serviço e faz direitinho como ele falou, isso acaba ajudando. Então, o inglês ajuda Claro. nisso aí, né? No Ele durante também. confia mais em você, né? Ele passa a confiar mais em você. Exatamente, exatamente, confiança. No durante, o inglês Entendi. também ajuda no durante, entendeu? Não só no antes. Entendi. E me diz uma coisa, você hoje tem se planejado para crescer mais? Quais são os seus planos agora e o que é que você tem feito para realizar os seus planos? É, no meu caso, a minha carreira de marinheiro, ela tem um plano de carreira, né, específico, né, que você vai crescendo dentro da marinha mercante através de cursos e aí você renova certificados e você vai pegando graduação, no caso. E eu atualmente estou fazendo isso, né? Estou me preparando aí para fazer o curso de contramestre na Marinha, que é bastante concorrido. Já tem alguns anos que eu venho tentando. Me inscrevo, toda a documentação, dá um trabalhinho. E tô batendo na trave esses anos aí, mas todo ano eu venho tentando, né? Até com o suporte da minha própria empresa que indica e ajuda também. E no meu caso é isso. Fora isso, manter os certificados sempre em dia, né? Uhum. Todo início de ano eu pego a minha lista de certificados, vejo o que vai vencer naquele ano, vai vencer tal, 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 e aí já boto na agenda, ó, tal dia, já vou mandar e-mail para a empresa, já vou falar que tem que renovar Ah, isso. então isso não é responsabilidade da empresa para a qual você trabalha, isso é uma responsabilidade sua. Outra coisa, o Leandro não, o Vitor está perguntando para você se o processo seletivo da sua empresa está mais exigente com relação ao inglês. Então, depende da função. Depende da função. A minha empresa está Uhum. fazendo processo seletivo através de sites, como vagas.com, por exemplo. Tem um outro, não vou lembrar agora de cabeça, porque eu não estou participando do processo seletivo, mas já indiquei para alguns colegas. E eu sei que nesses sites tem lá um testezinho de inglês, mas não é exigido para toda a função. E dependendo da função, tem um grau, né? Eu faço curso de inglês a bordo e a empresa ela colocou uma tabela, digamos assim,
né, de que tal função deve estar em tal nível, né, tal função em tal nível, e ela dividiu mais ou menos assim a necessidade das funções. Mas, Entendi. até como homem de área, eu posso dizer, em qualquer função que você esteja, o inglês vai fazer diferença, né? Mesmo que não seja pedido. De repente, até mais que não seja pedido. Se na tua empresa ninguém pede inglês para sua função, mas você é o único que fala, você já se destacou. Entendeu? A gente falou sobre isso semana passada. É, Sim. tem 10 pessoas iguais a você na mesma função e um supervisor. Ninguém fala inglês. Aí o supervisor sai, precisa alguém ser promovido. De repente, se o supervisor do supervisor é um estrangeiro, você que fala inglês já está na frente, né? Claro. E ninguém pensa nisso, né? Pois é, pois é. Às vezes as pessoas pensam, na minha função eu sou só, por exemplo, homem de área, para que eu vou precisar disso? Mas tem que Sim. pensar lá na frente, né? Exatamente, exato. Por isso que a importância de se planejar, né? E aí você Exatamente. estava comentando sobre se planejar para atualizar os seus cursos. E a pergunta foi se é você quem tem que fazer isso ou é a empresa quem faz para você. Então, a empresa cobra, né? Cobra, tem todo como é que posso falar? Uma diretriz que a gente deve cumprir e não deixar expirar, né? Porque tudo está relacionado à possibilidade de a gente embarcar ou não. E se você não embarca, você, por esse motivo, você acaba sendo penalizado, né? Uhum. Então, a responsabilidade é nossa, né? Quando a gente está... as práticas acho que é da maioria, se não de todas as empresas offshore, elas pagarem o curso para os funcionários, né? Algumas pagam até para os novos funcionários. Por exemplo, quando eu comecei como um diária, eu não tinha o curso de HILT, né? Mas eu fui contratado mesmo assim, e antes de eu dar o meu primeiro embarque, eu fui lá e fiz o curso de HILT, já pago pela empresa. Entendi, Então, entendi. tem todo um setor no RH específico para essa coisa de curso, para você marcar o curso, entendeu? E aí reservar hotel, tudo certinho. Inclusive, agora Sim. nessa quarentena aí, por causa do coronavírus aí, estou prejudicado e acho que todo mundo, esse meio de campo vai acabar embolando aí, né? O pessoal, o curso vai acabar vencendo, porque as escolas estão paradas também, as escolas dos cursos. Ah, claro, claro, claro. O Lucas fez uma pergunta aqui sobre isso, que eu quero repassar para você aqui. Só um segundo. Ele perguntou justamente sobre essa, como é que vocês estão se comportando agora, como é que mudou o planejamento disso, né? Tanto vocês que estão embarcando, quanto quem ainda está querendo se preparar para embarcar, se o coronavírus tem atrapalhado nisso. Eu me lembro que era alguma coisa nesse sentido. Se eu tiver errado, o Lucas me fala. Aqui, você acha que esse problema do coronavírus na verdade, nem era tanto sobre isso, mas aí inclui no que eu acabei de te perguntar. Você acha que esse problema do coronavírus e a baixa no preço do barril do petróleo vai ter um reajuste salarial para os profissionais que embarcam? Então, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Pelo contrário, acho que as empresas estão se preocupando bastante com a saúde dos funcionários, porque vai refletir diretamente em parar as operações ou não, né? Porque como é navio, um caso no navio é diferente de um caso numa fábrica, por exemplo, né? Um caso numa fábrica, isola-se aquele funcionário e o pessoal faz exame de repente, mas no navio, um caso no navio vai parar um navio, imagino eu, entende? Uhum. É que na minha empresa até agora não tem um hotel agora de quarentena e para embarcar, o pessoal está fazendo uma quarentena antes no hotel, alguns dias, para ver se não vai aparecer nenhum sintoma. E aí é testado 3 dias antes de embarcar, é testado na hora do embarque. Mas a questão salarial
em momento nenhum se tocou nesse assunto de redução, não. Né? Pelo contrário, a bordo, eu sei que a empresa tem tomado várias medidas para tornar mais fácil a vida do pessoal, assim, psicologicamente falando, né? Porque essa questão de quarentena, os parentes em casa também em quarentena, afeta o moral da tripulação, né? Sim, sim. É, deixa eu te fazer. Ah, uma outra pergunta que eu ia te fazer era: como é para você também se planejar, voltando ao assunto planejamento agora, como é para você se planejar em casa, com a família? O planejamento eu até comentei com vocês antes de a gente entrar aqui, que planejamento é a palavra de quem trabalha offshore, né? Porque também tem que se planejar na hora de organizar uma festa com a família, ou como é que vai ser a escala, como é que isso funciona? É, então, a gente tem que se planejar, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Porque a nossa escala, como a gente vem de helicóptero e tal, às vezes pode variar e quase sempre varia. Então, é difícil você planejar, de repente, uma viagem, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar sempre planejando para conseguir fazer alguma coisa, né? Eu, por exemplo, tenho filhos, aniversário, a gente já, meses antes, a gente já vê na escala se vai bater, se vai estar em casa, se não vai estar, um exemplo, né? E viagens e qualquer outras coisas que você queira fazer em casa, você tem que ver com antecedência se você vai estar ou não. Né? É aquela coisa, sempre que alguém me pergunta, me convida para algum evento, alguma coisa, eu tenho que orar. Peraí, deixa eu ver se eu vou estar embarcado. Né? E a gente perde Sim. bastante coisa. A gente perde bastante coisa por causa disso. E na questão de trabalho, quando você quer fazer um curso, por exemplo, né? Eu estava falando desses cursos que eu tô aplicando e tentando fazer. Tudo isso envolve a escala. Você tem que ver se o curso vai cair no tempo que você vai estar em casa, se não vai estar. Se você estiver embarcado, aí você já tem que pedir permissão à empresa se naquela época você vai poder fazer. Entendeu? É Uhum. o tempo todo, calendário, data, né? Porque, Agenda, né? assim, para Ah, você poder manter de uma forma organizada, para você não se perder e não acabar ficando fora de um processo seletivo, por exemplo, né? Porque às vezes não é nada demais você, vencer um curso, tudo bem, eu estou trabalhando, estou embarcado, vou lá, faço. Mas para uma pessoa que está fazendo processo seletivo, para uma empresa que tem um cliente que cobre que o funcionário naquela função tem que ter esse curso em dia, aí você acaba ficando fora de uma vaga, né? exatamente, exatamente. O Lucas Mendes está perguntando aqui como estão as escalas dos marítimos. Então, a minha escala, teoricamente, a bordo do navio não mudou, continua sendo 4 semanas, 28 dias a bordo, mas acrescentou esses 7 dias antes no hotel confinado, né? Para ter a certeza de que não está apresentando nenhum sintoma nem nada do vírus. E a escala de quem é 14 por 14, porque tem essa outra escala também, esses mudaram bastante. Esses estão fazendo agora o 28, a bordo do navio, Uhum, com mais 7 semanas também antes. Eu não sei se é uma prática geral, mas a minha empresa está fazendo nesse sentido. entendi. Porque tem muita gente de quarentena no hotel. Né? Eu, por exemplo, nessa folga, que eu deveria folgar também 28 dias, fiquei 17 dias em casa. Essa é Porque uma tem que coisa fazer a quarentena. essa é uma coisa que eu queria falar também, que para quem quer trabalhar embarcado, eu vi até um memezinho outro dia que estava rolando na internet falando sobre isso. As pessoas reclamando da quarentena, do confinamento, coisa e tal. E falando, quem trabalha embarcado tem que ter um psicológico forte nesse sentido também. Né? Eu desembarquei para ficar 20 e tantos dias com a minha família e a questão do corona fez tudo mudar e eu fiquei menos do que 20 dias. Né? É difícil? É difícil, não é mole não. Ninguém tira de letra.
Mas tem que Tá aguentar. preparado para isso, né? Sim, Exatamente. tem que estar preparado psicológico para isso. E para encerrar a nossa conversa por enquanto, e aí eu abri para a Natália, que já deve estar aguardando a gente, o Lucas de novo perguntando se você trabalha em um PLSV. Trabalho em E PLSV. Atualmente trabalho em PLSV. E antes eu trabalhei em plataforma de perfuração. entendi, entendi. Maravilha. Por enquanto, isso. Eu vou agora só trocar. Agora a gente vai conversar com a Natália. Fica aí. Se você quiser complementar com alguma coisa, é só chamar, tá bom? Falou. Valeu, obrigado. Um Bom, abraço para todo mundo que assistiu. obrigada a você por contribuir aqui e compartilhar com a gente a sua experiência. Nath, tá por aí, né? Tô por aqui, vou ficar acompanhando. Tá ótimo. Até já. Até já. Leandro saiu. Agora eu vou chamar aqui a Natália para conversar com a gente. Eu peço desculpas. Ai, chamei o Fernando. Fernando, não é com você que eu queria falar. Calma aí. Pronto, agora sim. Aguardando a Nath entrar. A Nath também é nossa aluna, só que não é aluna offshore, como era o Leandro. A Nath é aluna online, do nosso curso online, né, Nath? Como é que você tá? E ela também. Olá. Como é que você. Opa! Como é que tá essa quarentena aí para você? Ai, menina, pois é, estamos aqui, né? Aqui, vou ficar 14 dias aqui e embarcar para 28 dias. Não é nada fácil, né? Ficar 42 dias fora de casa, sem ver a família, os amigos. Mas a gente está aí, estamos empregados, é isso aí, tá feliz. Exatamente, a parte boa, né, desse transtorno todo. Exatamente. Ah, Agora nosso conta. Desculpa, aqui ó, o DJ Bruno falando 4 anos e meio tentando embarcar e eu não consegui até hoje. Não deve ser fácil mesmo. Conta pra gente, Nath, como é que foi o seu processo, vai que você consegue ajudar o DJ Bruno a ter uma luz para conseguir. Então, eu comecei como inspetora de solda, né? Na época que eu entrei, eu era muito nova, tinha 19 anos, e eu tracei um caminho, né, na minha vida e um objetivo. E eu acho que é isso aí que todo mundo tem que estar fazendo, né? Traçar um caminho, um objetivo e tomar as ações. E quais foram as minhas ações? Eu não tinha dinheiro também para fazer os treinamentos, os cursos, né, o qual vocês estavam falando aí no bate-papo anterior, Uhum. e eu arrumei um emprego para poder juntar o dinheiro e estar pagando esses cursos para poder entrar no mercado. Então, essa foi uma ação que eu tomei para poder hoje chegar aqui onde eu estou. Estou 9 anos já trabalhando. Eu comecei como inspetora de solda, né? Como eu falei aí, e foi isso. Eu tive que me planejar e tomar essas ações, porque não é fácil entrar. Não é fácil. Se você não tem um conhecido que te puxe, alguém que fala assim, ah, eu vou te indicar, fica mais difícil ainda. Eu acho que antigamente era mais complicado. Hoje tem internet aí que você põe currículo pela internet e está mais fácil de entrar. Mas antigamente não era tão fácil assim, entendeu? E para você, a gente não pode deixar de falar isso, né? Apesar de a gente querer estar buscando não ter que comentar essa diferença, mas para você, enquanto mulher, foi mais difícil? Você acha que é mais difícil para mulheres? Ah, muito mais difícil, não é nada fácil, porque imagina, eu tinha 19 anos quando eu comecei a trabalhar, e uma mulher com 19 anos no meio de um monte de homem, acaba que naquela época tinha um pouco mais de preconceito. Hoje não tem tanto. Hoje esse preconceito, graças a Deus, tem acabado, né? Os caras têm aceitado mais mulher na área. Ah, mas por que o preconceito? Qual é o preconceito deles, né? Eu enxerguei da forma de que a gente não tem força, talvez, para estar fazendo o mesmo que eles.
E aí eles olham pra gente e falam assim, ah, essa mulher ela não vai dar conta do trabalho porque eu canso, e ela vai cansar também, ela não vai conseguir. E eu trabalhando com ela, eu vou trabalhar muito mais. Então esse é o pensamento deles com relação a gente na área de trabalho, né? Mas aí eu entrei com gás, força, né? Com vontade e mostrei para eles que nem tudo é força, às vezes a gente precisa parar, respirar, pensar um pouco em como a gente vai agir, porque a gente sempre tem uma solução para tudo. E aí eu buscava as soluções quando eu não conseguia resolver através de força, eu sempre buscava uma solução para estar resolvendo aquele meu problema. Mas eu tentava, sabe? E mesmo quando eu não conseguia, eu pegava e falava, olha, eu não consegui, mas eu tentei. E eles viram o meu esforço. Então, isso tudo fez com que eles já acabaram gostando de trabalhar junto comigo, entendeu? Sim. Eu me lembro que na primeira vez que a gente conversou, você citou até o fato de você começar a pegar mais firme, mais forte na academia para ter mais força para trabalhar também. É isso? Natália? Ih, eu acho que tá falhando. Natália, tá aí? Ih, será que a gente vai ter que interromper um pouco? Oi, voltou, travou um pouco. Tá escutando? É, travou. Ainda, você ainda tá Tá. travada, na verdade. Agora voltou. Agora voltou. Show. Beleza, porque Tá me aqui no ouvindo? quarto, eu tô no quarto do hotel e não tá muito legal a internet, mas vamos tentar. Agora Vamos, eu a tô gente ouvindo, tô? consegue. Força de vontade. Isso aí. É, me conta, eu tinha te perguntado antes de travar que você. Eu lembro que você comentou comigo nas nossas primeiras conversas que você teve até que pegar mais firme na academia, ficar mais forte para também conseguir manter o seu trabalho, né? Como é que foi isso? Aliás, me conta Então, desde o começo, né? Como é que foi? Ai, eu sempre bato na mesa, desculpa aí, gente. Como é que foi o processo de você tanto conseguir o emprego para começar os cursos, até você perceber que precisava fazer algo mais do que só estar lá, mas também se preparar fisicamente? quando eu comecei a trabalhar, eu senti que eu precisava de mais força, né, para poder estar fazendo todo o trabalho. E aí, uma das medidas que eu tomei foi começar a fazer uma academia, me exercitar melhor, fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, né, e cuidar mais da minha força física, porque eu vou precisar disso o tempo todo, né, no meu trabalho. E por ser mulher, é muito mais difícil você não tem a mesma força para pegar numa chave, abrir um parafuso, alguma coisa do tipo, uma coisa grande, um equipamento grande. Então, para mim foi de muita importância a academia, me ajudou bastante. E o processo até você chegar lá, como é que foi? Você, depois que conseguiu o trabalho que você falou, que você começou a trabalhar com outra coisa para reservar uma grana e pagar os cursos. Como foi esse processo para você? O que é que você fez primeiro? Bom, pergunta de novo, porque travou para mim, eu não consegui te escutar. Tá. Faz de novo a pergunta, vai. Eu quero saber do seu início mesmo. Depois que você conseguiu o trabalho que você falou e começou a reservar um dinheiro para fazer os seus cursos. A partir disso, como é que foi? Então, eu consegui o dinheiro, né? Comecei a fazer um trabalho vendendo chinelo, numa loja, e aí eu juntei o dinheiro durante 3 meses, porque o meu salário era muito baixo, e eu paguei meu curso de inspeção de solda. Fiz o curso, aí tive que juntar mais dinheiro para poder pagar a minha qualificação. Então, eu fiz o curso, qualifiquei, e aí sim eu comecei a procurar trabalho. Aí entrei numa empresa, consegui vaga como estagiária, né, na época. Demorou muito esse processo de conseguir um trabalho? Você já mandava currículo ou você ia até lá, às empresas?
Demorou um pouco, eu mandava currículo, inclusive também fui até as portas das empresas entregar meu currículo, porque naquela época não tinha assim, esse acesso fácil que a internet nos dá hoje, né? De estar mandando um currículo via online, por e-mail, então tinha que ir na porta, bater de porta em porta. Então, assim, foi bem mais difícil para mim estar entrando também na área. E aí, depois que você conseguiu esse estágio, o que é que você fazia nesse estágio? Então, aí lá eu trabalhava na parte de dentro, né, no escritório, porque eles não deixaram eu ir para a área de começo, assim. Porque como eu era mulher, eu, não, tu Ih, vai trabalhar com uma interrompeu. parte de documento. Voltou? Só um segundo. Tem alguém me ligando. Sempre acontece isso. É impressionante, né? A gente não tá ao vivo, não acontece nada. É só estar ao vivo que começam as coisas. Desculpa, continua. Bem. Então, quando eu comecei a trabalhar, a primeira empresa que eu trabalhei, eles me colocaram para trabalhar com documentação, com parte de procedimento, revisando procedimento. E aí, eles não me davam a chance de ir para a área trabalhar. Eles achavam que eu não ia conseguir fazer o trabalho. Aí, um belo dia, me ligaram dizendo que um inspetor ele tinha passado mal e ia faltar o trabalho. E que eles precisavam de alguém urgente para cobrir esse inspetor. E me colocaram para trabalhar. Eu fui. Cheguei lá, fiz o trabalho e tal, trabalhei até 3 horas da manhã no dia. Foi um trabalho que não foi fácil, foi um trabalho bem pesado. E eu estava prestando um serviço para uma outra empresa, né? E fiz o meu relatório, entreguei e fui super bem. Todo mundo gostou muito, né, do meu trabalho. E depois, no outro dia, quando surgiu novamente o trabalho para essa empresa, eles ligaram para mim pedindo que eu fosse lá atender eles. E aí foi quando eu comecei a ir para a área, que comecei a ter essa oportunidade, mas até então eles só me deixavam ficar no escritório. Até eu provar que eu era capaz de ir para a área, de fazer o trabalho, entendeu? Eu passei por tudo isso aí. É, eu posso imaginar que não seja tão fácil, né? Depois que entrou essa ligação aqui para mim, ficou bem baixinha a sua voz. Eu consigo te ouvir, mas está bem baixinho. Então, eu vou ter que ficar mais pertinho Deixa eu aqui agora para te ouvir melhor. melhor, tá? Tá bom, vê É, se e aí melhora eu para quero que você. você me conte agora qual é a sua função, como é que você trabalha. Então, aí numa dessas inspeções que eu fui fazer em um dos navios, né, que eu comecei a embarcar através dessa empresa. E aí eu fui num navio e um gerente me viu trabalhando e falou que, pô, essa menina tem muita força de vontade e tal, porque eu fui sozinha fazer a inspeção. Ele falou, nossa, geralmente vem dois, né? Não vem só você, só uma pessoa para fazer o trabalho. Esse trabalho é bem pesado. É mais de uma mulher. E tinha uma vaga para trabalhar nesse navio como operadora de produção. E eu fui convidada. Ele falou, você quer vir trabalhar para a gente? E com uma semana, eu mandei meu currículo, com uma semana eles estavam me chamando para uma entrevista. Só que aí eu precisava do inglês, porque para ser operador de produção, a gente precisa falar inglês o tempo todo. Ele era gringo, né, o gerente, e eu não conseguia me comunicar, não falava nada na época. E eu precisei de uma pessoa para ficar traduzindo para mim, que queria falar comigo. E quando eu fui para a plataforma para trabalhar com operadora de produção, a operação toda é em inglês. Aí você imagina, eu não falava nem bom dia em inglês, nada. E aí ter que trabalhar falando inglês, aquilo foi para mim tipo, muito difícil, sabe? Então, eu comecei a estudar e eu comecei a aprender naquela coisa do papagaio, né? O que você fala, eu repito. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Então, então quando eu for fazer isso aqui, é isso que eu tenho que falar. Então eu repetia aquela frase sem saber nem o que eu estava falando. E assim, foi assim que eu comecei a aprender. Hoje, eu preciso do inglês, preciso falar de uma forma correta, né? Eu falo já, eu entendo muita coisa, por trabalhar 9 anos nisso, nessa profissão, e precisar do inglês no dia a dia. Eu já falo bastante coisa e já entendo, mas eu falo errado. E isso bate um pouco de vergonha numa reunião,
com o seu chefe e tal, e você está falando o inglês todo errado, as pessoas acabam rindo um pouco de você. Então, isso te deixa um pouco inseguro. Essa insegurança passar, eu estou fazendo o curso de inglês com a Tuvoz online, né? E tenho gostado bastante, tem me ajudado muito aí com a parte da gramática, principalmente. Você hoje tem, depois que você, aliás, agora que você já está se qualificando mais, né, com o curso de inglês e está abrindo as possibilidades, as portas foram se abrindo no seu caminho, nessa sua jornada, qual o próximo plano agora? O que que você está querendo fazer e o que que você está fazendo para chegar lá? Então, agora seguir aí a minha carreira na operação mesmo. Então, eu quero estar crescendo aí dentro dessa carreira. Eu gosto bastante do que eu faço, tenho bastante orgulho da minha profissão. Eu acho bem bonito, né? Ser operador de produção. E hoje, o que surgiu aí para mim de oportunidade é estar sendo líder de equipe, né? Então, é muito legal isso, uma mulher hoje ser líder de equipe, coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E essa oportunidade está vindo assim, me dando muita força, né? E uma das coisas que eu tenho colocado assim, na minha cabeça, dos meus planejamentos, é que eu preciso agora do inglês. Então, o inglês está sendo fundamental na minha vida. Maravilha. E para quem está entrando agora, Natália, a gente está quase acabando o nosso tempo aqui também, uma pena, mas eu já também começo a agradecer muito a participação de vocês por estar compartilhando mesmo para quem está nessa busca sem saber, né? Qual a Sim. dica, quais as dicas que você daria para quem está começando agora e para como se planejar para isso? Para quem está começando agora, eu acho que força de vontade, tirar aí do papel o que planejou, tomar uma ação com relação ao que as pessoas estão planejando, criar uma expectativa, mas não abraçar ela, porque a gente vive num mundo que a gente está em constante mudança, né? E essas mudanças vão trazer problemas. E esses problemas, eles precisam ser sanados. Então, né, nem tudo que você planejou, você vai conquistar tão fácil. Então, a gente tem que estar preparado hoje para enfrentar esses problemas, porque resolver problemas hoje nos deixa muito mais fortes para a gente poder estar crescendo. Então, é o que eu deixo aí para todo mundo, para a galera toda, é que para não desistir, porque fácil não vai ser, mas a gente consegue, com força de vontade, a gente chega lá. Muito bacana. Ainda que a gente esteja numa fase de crise, tanto crise, né, no mundo por causa do coronavírus, quanto uma crise na venda do mercado do petróleo e gás, você ainda assim indica as pessoas a não desistirem. Sim, sim, porque essa crise, a gente já diz, é uma crise, vai passar. Isso vai passar. Por mais que as pessoas não consigam, talvez agora, entrar agora, mas elas vão estar se preparando para o futuro. E o que eu acredito que no futuro muitas vagas vão abrir oportunidades e não adianta chegar lá no futuro e falar, agora eu quero entrar, eu quero me preparar. Você tem que se preparar antes de entrar, antes de pensar que você vai conseguir alguma coisa. Você precisa se preparar para conseguir aquilo que você está querendo. Então, esse é o momento, é na crise talvez que a gente consegue grandes coisas, entende? Então aproveitem a crise, aproveitem esse momento de quarentena para poder estar estudando, se fortalecendo, né? Tanto na vida, na sua vida profissional, na vida pessoal, em tudo, e que tem certeza que lá no futuro as coisas vão melhorar. Muito bom, muito bom. Muito obrigada mesmo, Nada, Natália. Obrigada a quem ficou até nada. agora. A gente ainda quer trazer muito mais conteúdo. Então, se vocês estão acompanhando, estão querendo saber mais sobre o mercado offshore, dê sua sugestão, faça suas críticas, enfim, fale com a gente, porque a gente precisa saber o que vocês querem ver. E não deixem de seguir nossos canais de comunicação. Natália, obrigada mais uma vez. Obrigada a Nada. quem Tchau, ficou. tchau. Um beijo, boa sorte, sucesso, bom embarque para você. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
Show, gente. A gente fica por aqui hoje. Na quinta-feira tem outra live. E aí essa live vai ser com dicas de inglês com o professor Fernando. Então não percam essa live também, que vai ser bem bacana, com dicas ótimas. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.